Olá, minhas maravilhosas e meus maravilhosos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da sexta temporada do Ericast, o podcast que conta histórias de brasileiros que empreendem na Europa, que fazem sucesso no mercado europeu. Mas antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao nosso patrocinador oficial da sexta temporada, o Restaurante Toro. Para você que mora em Milão, que mora na Europa e não conhece o Toro ele tem uma especialidade na picanha. Ele ganhou, gente, a melhor picanha de Milão, né? Daqui de Milão, num programa super requisitado de televisão. E também nós temos feijoada, nós temos pão de queijo. Gente, eu tomei hoje café com pão de queijo quentinho. Para você que segue o Ericast, você tem um presente especial, que é o quê? 20%. Mas você tem que marcar aqui nesse número do WhatsApp, que é a nossa amiga Luciana, marcar no rodízio de carne, tá bom? Gente, antes da gente começar esse mega episódio, eu gostaria de falar um pouquinho e agradecer essa pessoa, antes da gente começar esse bate-papo, porque é uma pessoa que eu conheci no nosso primeiro evento dos Brasileiros Inspiradores, que eu tenho uma admiração e uma gratidão muito grande, porque quando você muda para a Europa, quando você muda para um outro país, você está começando do zero, e você precisa de pessoas que acreditam no seu propósito e que te dê força, e que te ajude a ter uma visão de futuro. Então, essa pessoa que está aqui é uma pessoa que eu já queria há muito tempo que estivesse sentada aqui comigo, porque a agenda dele, gente, é assim, ele não faz só trabalho aqui na Europa, não, ele faz trabalho no Brasil também. E eu queria deixar a minha eterna gratidão para ele, porque ele comprou o nosso propósito, é uma pessoa que está junto, que entrega 100% e sempre com excelência. Tá? Eu queria que vocês recebessem com muito carinho esse cara, que ele é um empreendedor nato. Ele tá aqui, ele trabalha com festa infantil já há 15 anos. Ele é o proprietário original do Scott Produções. Quando eu falo esse nome, todo mundo já conhece, né? Porque seu nome é a marca dele. Ele iniciou, gente, o trabalho dele em Florianópolis, onde a sua mãe, Ângela, administrava, né? No caso, a Scott hoje em dia não administra, porque hoje em dia ele veio por amor parar aqui na Europa e recomeçar do zero. E hoje ele está criando uma linda trajetória de sucesso, porque ele é uma pessoa que ele entrega 101%. Então, por isso que ele está consolidando a marca dele também aqui na Europa. Então, eu gostaria muito que vocês recebessem com muito carinho. E Scott, amigo, eu não vou chamar de menino, porque para mim você é um Scott. Obrigado pelo convite, uma alegria imensa estar aqui. E obrigado por estar aqui com a gente. Eu sei que a tua agenda é super disputada, porque ele fica Brasil, Itália, Brasil. Então, depois de algumas tentativas, a gente fazia tempo que eu queria vir participar aqui, não conseguia encaixar, sim, né, a tua agenda, a data, mas dessa vez deu certo e estou muito feliz de estar aqui. E eu que te agradeço, para complementar o teu agradecimento que você fez, eu que tenho que te agradecer. Até para já começar a falar um pouquinho sobre a minha história, eu estou aqui fazem um pouco mais de 2 anos. Sim. E eu posso dizer, sim, que eu sou uma pessoa muito sortuda. Eu sou muito afortunado porque muitas pessoas que saem do Brasil para começar uma vida no exterior, né, no caso que a gente está falando aqui na Itália, tem muitos que têm uma realidade muito cruel, né, um mundo muito cruel, uma vida de fato difícil para a gente conseguir estar em um outro país, que no meu caso eu não conhecia praticamente nada sobre a Itália, não falava italiano, não sabia sobre a cultura, não conhecia ninguém. Então, eu fui muito sortudo por hoje ter essa história para contar, que a gente vai compartilhar aqui juntos hoje. E você foi uma dessas pessoas que tiveram um papel fundamental dentro dessa minha história. Que legal, né? Que desde logo, fazia poucos meses que eu estava aqui, a gente teve essa grande oportunidade de se encontrar, de se conhecer. E participei da primeira edição dos Brasileiros Inspiradores. Vocês já me deram o palco, né? Essa é a grande verdade, vocês já me entregaram um palco ali. Sim. Então, sempre procurei entregar a minha excelência, toda a minha dedicação, o meu amor, o meu carinho, como sempre. Acho que é um dos grandes segredos, independente do lugar do mundo que você esteja, se você fizer com amor, com dedicação, com boa vontade, as coisas funcionam, né? Verdade. É lindo ver a tua trajetória, porque você é realmente uma pessoa que tudo você entrega sempre, você entrega o a mais para o cliente, você encanta o cliente, até para o teu trabalho. Mas conta pra gente, como foi que você decidiu trabalhar com decoração, eu digo, não é decoração, é encantamento das pessoas? Olha, quando você estava falando um pouquinho sobre o meu início lá em Floripa, sabe que tem um episódio que até
poucas vezes acho que eu falei sobre isso, e eu nunca me aceitei como funcionário. Eu tive algumas experiências antes de eu abrir o meu próprio negócio. Teve a carteira assinada, então. Tive a carteira assinada, mas eu não aceitava aquilo ali. Eu sabia que aquela era uma realidade temporária para mim. Eu não gostava, eu não aceitava receber orientações ou mandamentos de outras pessoas. Eu dizia, eu não tenho que aceitar o que as pessoas me falam, eu que tenho que dizer, sabe? Eu sempre me coloquei, eu sempre tive esse espírito mesmo empreendedor dentro de mim. E de um tanto que eu sou formado em administração, porque o meu grande objetivo de ter feito administração é porque eu queria ter meu próprio negócio. Eu não sabia o que ia ser. Podia ser qualquer tipo de negócio. Eu só sabia que eu não queria ser funcionário. Legal. E aí eu, na época, pensava que poderia ser uma lojinha de cosméticos, uma loja de roupa, junto com a minha mãe, enfim. Sim. E aí eu acabei procurando, estava num período procurando alguma oportunidade, e uma senhora lá de Floripa me deu a oportunidade de começar a trabalhar com ela nas festas. Ela que me ensinou a encher balão, a como montar uma decoração. E aí vem uma parte muito fundamental. Com quantos anos você tinha nessa época? Isso eu tinha... Ai, gente, deixa eu ver. Uns 18 para 19? Não, tô falando besteira. Calma que 15 anos muda muita coisa na vida da gente. 15, me ajudem aí, 2010? Foi 2010, mais ou menos eu tinha... 18 para 19, tá certo. Okay. Gente, como a gente tá velho, né? Às vezes a gente para pensar nas datas, mas passa assim, rápido o tempo, passa amigo, muito passa rápido. Meu Deus. Eu estava nesse período, estava me formando na faculdade, e aí eu percebi que é uma coisa que eu também hoje eu dou cursos, né, para já complementar também aqui na fala, eu desde 2017 que eu já ministro cursos sobre decoração de festas, né, que é o meu trabalho. E quando eu comecei a ajudar essas empresas, não só essa senhora, eu ajudei também outras empresas que eu fazia montagem, eu era o montador, digamos assim, eles me entregavam o material das decorações que os clientes deles fechavam e eu fazia a montagem. Sim. E eu percebia uma brecha muito grande no sentido de oportunidade. No sentido de oportunidade, porque às vezes um atendimento que não era bem feito, um serviço que não era tão bem prestado, os materiais que não eram tão bem cuidados. Então, existia um espaço de oportunidade ali dentro daquele mercado que eu tinha percebido. Sim. E aí eu conversei com a minha mãe era diarista. E aí você é filho único, não? Não, de mãe e pai eu sou filho único, mas eu tenho um irmão por parte de mãe, uma irmã por parte de pai. E aí, minha mãe aceitou, topou, e nós começamos a oferecer sempre para as primeiras pessoas mais próximas, mais conhecidos. E desde a nossa primeira festa foi um sucesso, porque a gente já tinha um objetivo de fazer tudo muito diferente. Né? Então, tudo isso que eu estou falando, eu falo inclusive nos meus cursos, que é sobre a questão de empreendedorismo, primeiro, perceber a oportunidade e, segundo, você fazer diferente. Porque, por mais que você perceba a oportunidade, se você inicia qualquer tipo de negócio, você faz exatamente ou muito similar ao que todos os outros já fazem, é um processo muito mais difícil para você atingir um sucesso, ou um reconhecimento, ou você criar uma marca de desejo dentro do mercado. Até porque... Foi excelente isso que você falou, porque essa semana eu estava conversando com uma pessoa e eu estava falando sobre podcast. Ela falou assim, nossa, eu fiz o primeiro podcast quando não tinha podcast nenhum aqui na Itália. E agora eu parei porque tem muito podcast. Eu falei para ela, não, se você começou, volte. Volte, sabe por quê? Porque a sua essência, o seu modo, você vai fazer do seu jeito. Você não vai fazer igual a todo mundo. Sai, vê o que não tem agora no mercado e faça dessa forma. E é isso, porque senão não existia só uma marca de refrigerante, existia só um posto de gasolina, uma marca de carro. Não, gente, tem estilo para todo mundo, né? Claro, você vai dar o seu toque, você vai dar o seu estilo. Sim, e aí nessas festas, por exemplo, na época, 15 anos atrás, nas festas infantis, geralmente se usavam aquelas esculturas de isopor, o painel era um painel de tecido pintado à mão, tinha um arco de balão tradicional em volta do painel, tinha aquele babado em volta da mesa. Sim. Então, assim, e desde a minha primeira festa eu já trouxe uma proposta diferente. Eu já não queria usar o isopor, eu já comecei a usar as pelúcias. Meu primeiro tema que eu fiz foi ursinho Pooh. Oh, meu e aí Deus, eu e a minha mãe fomos numa loja de festas, numa loja de brinquedos, compramos as pelúcias. Eu já comecei a trabalhar com alguns tecidos, uns cortinados diferentes no fundo, que na época era uma novidade. E eu sempre procurava absorver muita informação nova. Então, naquela época não tinha rede social. Eu comprava algumas revistas que tinham nas bancas, revistas de festa infantil, e realmente mirava nas inspirações, nas referências, nos grandes profissionais do mercado que tinham naquela época. Inclusive, uma delas, Andréa Guimarães, que ainda é muito famosa no Brasil, faz a festa de todos os famosos.
E aquilo sempre foi uma grande inspiração para mim. Então, peguei aquela brecha de que eu vi de oportunidade, comecei a fazer diferente e a nossa história foi sempre uma crescida, graças a Deus. Nossa, gente, olha só, tá vendo? Tem todo um início, tem toda uma percepção de futuro, tem todo um guia por trás, né, de toda essa tua história. Mas olha, você que está aqui com a gente, antes de tudo, eu quero te pedir para você que está acompanhando, já te inscrever aqui no nosso canal, colocar um comentário aqui, curtir e mandar para muita gente. Vamos aumentar, gente, essa corrente do bem. E eu queria também falar, gente, aqui pro Tino tomar uma água aqui, do nosso patrocinador desse episódio. Nós temos a Ludmila Reis. Ela é arquiteta e decoradora com escritório em Brecha. A Ludmila transforma espaços com bom gosto, funcionalidade e personalidade, sempre com atenção aos detalhes e às necessidades de cada cliente. Ela atua com projetos de arquitetura e de interiores, consultoria para reformas, consultoria especializadas para compra de imóveis, gestão completa de obras e atendimento online presencial. Se você está buscando transformar seu lar ou um espaço de trabalho, ou precisa de orientação profissional para reformar ou mobiliar com estilo, fale com Ludmila. O contato dela vai estar aqui embaixo para vocês, tá bom? Entra aqui no contato dela que vai subir o QR Code para você falar diretamente com ela. Mas voltando aqui, Tino, você ter uma visão de futuro e você ter uma pessoa para te guiar é essencial, né? No começo. Às vezes a gente olha um mega decorador e diz, nossa, é muito fora do meu alcance, eu não posso pagar nesse momento. Mas você, hoje em dia, principalmente hoje em dia com a internet, tá? No teu caso não foi. Você consegue pegar alguns conteúdos, até porque eu sei que você tem um canal do YouTube muito bem requisitado. Então, aí o que aconteceu? Acredito que todo tipo de negócio, quando você faz o seu plano de negócio, você tem muito claramente onde você quer chegar, precisa se traçar alguns objetivos, algumas metas e você seguir aquilo. Tem algumas barreiras dentro do mercado, dentro de qualquer mercado que é complicado, inclusive aqui. Tudo que eu vivi lá em Floripa, no meu início, até atingir o meu sucesso, e depois que eu me mudei aqui para a Itália, eu estou aplicando basicamente as mesmas estratégias que eu usei lá no meu início em Floripa para fazer dar certo a minha empresa, eu estou usando aqui também. E elas estão dando certo. Funcionando, né? Então, são estratégias atemporais, são estratégias muito fortes, que são mais baseadas no sentido de fazer diferente, no sentido de buscar a excelência. E de mostrar a sua identidade. E aí, em 2016, isso eu já tinha 5, 6 anos de empresa, mais ou menos, sim, eu decidi criar um canal no YouTube, que tem aberto até hoje. Hoje, infelizmente, eu não alimento mais muito ele, eu acabei parando. Na verdade, é que muda também um pouco do perfil do consumo do próprio público que segue. Por exemplo, sim, hoje a minha rede social mais forte é o Instagram, sim, então hoje eu me comunico praticamente a 100% ali. Mas na época o YouTube era muito forte, principalmente na questão de oportunidade de ter alguma voz ativa, alguma voz que comunicasse com o mercado de festas dentro do YouTube. E aí eu fazia produções, não eram produções de verdade, algumas sim, mas a grande maioria eram produções só de editorial. Sim. Então eu pedia para os meus parceiros, eu elaborava o projeto, porque através do canal do YouTube eu conseguia mostrar o meu potencial criativo. Legal. Porque muitas vezes, dentro do mercado, da forma verdadeira, como era no dia a dia, eu tinha alguns bloqueios, alguns impedimentos em relação aos clientes. Na questão de orçamento, na questão de, por exemplo, a mãe às vezes não aceitava muitas vezes as minhas ideias, só que eu queria de alguma forma expressar isso. E eu precisava mudar a minha identidade visual, precisava mudar o meu estilo, precisava subir o nível, na verdade. Legal. Precisava subir os degraus. E aí, através do canal no YouTube, eu consegui me expressar, consegui iniciar, mostrar uma outra identidade, um outro Tino que existia dentro de mim também, mostrando, na verdade, o meu potencial, que muitas vezes era um pouco barrado pelas limitações da vida real ali com o cliente. E aí esse canal no YouTube ele foi se disseminando na época, foi um sucesso muito grande, realmente, e 2017, um ano depois de eu ter começado o canal no YouTube, eu comecei a ministrar os cursos, porque eu fazia os vídeos mostrando a montagem das decorações. Sim. E aí as pessoas começavam a perguntar, onde que tem curso, quando que vai ter um curso, ou como que você faz isso, começaram a te enxergar, você era tão bom que começaram a te enxergar como mentor. Exato. Legal. O meu trabalho realmente... E aí, quando foi que virou a chave para você virar mentor? Foi em 2017, quando eu vi que isso não era só a nível de Brasil. Em 2017, eu comecei fazendo os cursos no Brasil. Eu comecei em Floripa, mesmo na minha cidade, com as turmas cheias. A cada 6 meses, eu fazia cursos para turmas de mais de 30 pessoas. Legal. Então, depois comecei a fazer cursos fora. E em 2019, aconteceu o meu primeiro curso internacional.
onde eu fui para o Peru. Eu fui já algumas vezes ministrar curso no Peru. Depois eu também tive a oportunidade, né, ao longo desses anos, de ministrar cursos no Equador, nos Estados Unidos. Depois eu comecei a vir para a Europa, quando foi em 2022. Mas aí você ainda não tinha conhecido o amor da sua vida, não, ainda não? Não, nem sabia que ele existia. Tá aqui nos bastidores. E aí, em 2022, eu fiz o meu primeiro curso em Portugal, em Lisboa. Depois a gente fez ações também em Dubai, em Paris, sempre com um grupo de decoradores. E aí, em 2022 ainda, eu fiz o meu primeiro curso aqui em Milão, aqui na Itália. Caramba. E aí vem um detalhe muito especial sobre essa questão do meu primeiro curso aqui na Itália, porque a importância, mais uma vez, que isso tem uma conexão muito forte com você também, que você sabe o potencial disso, é de ter as pessoas certas ao teu redor. Muito, né? sentar nas mesas certas. Exato. Então, assim, inclusive eu quero citar o nome dela aqui, se eu posso. Pode, com certeza. A gente tem que ser grata às pessoas que abrem as portas. Exato. Que estão com a gente eu tenho uma segunda mãe, uma madrinha para mim, que é a Silvia Saia, que ela é proprietária da Paris Sign, que é a empresa que faz os painéis sublimados das nossas festas. Ela é uma mulher extremamente... Fora da curva, né? Exato, ela é fora da curva. Ela é aquela pessoa que ela cogita para você coisas que você nunca imaginou que você pudesse fazer. Uma pessoa do teu lado para te dar uma visão que nem você tem de você. Que te impulsiona, que te motiva, que fala que isso é possível, por mais que você acredite que não seja possível. Sim. E aí foi ela que me motivou a fazer esse curso na Itália. Eu falei para ela, quando ela veio a primeira vez para me falar sobre fazer um curso aqui na Itália, eu falei, imagina, você está ficando louca. Eu nunca fui para a Itália, eu não falo italiano, ninguém me conhece lá, então não tem possibilidade de um curso lá dar certo. E ela falou, não, eu tenho uma cliente que mora ali na região, que é decoradora, e ela se disponibilizou a organizar esse curso. Vamos fazer. Se a gente não tentar, a gente não vai saber se vai dar certo. Que né? Legal. Já amei você. E aí o resultado foi que deu muito certo. O curso foi um sucesso. Nós estávamos fazendo um passeio em Paris. A gente veio com um grupo de decoradores em Paris para conhecer a Disney. Nossa, algo que eu legal. Também... era uma realidade muito distante para mim, de pensar que eu poderia conhecer a Disney, todo aquele universo que eu já trabalhava há muitos anos, né, com um universo lúdico, infantil, com os personagens, com o Mickey, com a Minnie. Então, era algo que para mim já foi, só essa viagem para Paris já foi algo incrível. E aí, aproveitei que estava pertinho, viemos para Milão, fizemos o curso, foi um sucesso. E, no final dessa viagem para a Itália, conheci o Eduardo, que é o meu atual marido. Pera lá. Vamos parar aqui, porque o Eduardo está aqui também. Eu não vou te chamar, mas ele vai contar com detalhes. Mas antes dele contar esse detalhe, eu vou falar de mais um patrocinador desse episódio do Ericast. Nós temos a Lady Assis, nasceu do sonho da Carla, gente. Uma mulher forte que acredita no poder de iluminar outras mulheres com uma linha de cuidados capilares de alta performance. Ela tem shampoo, condicionador, máscara e sérum que vai fazer uma mega hidratação do teu cabelo. Você sabe que quem mora aqui sabe que a água, infelizmente, aqui da Europa tem um calcário que ele deixa o cabelo um pouquinho seco. Então, você tem que usar produtos de alta qualidade, tá? Por quê? A marca entrega qualidade com preço justo, porque se cuidar tem que caber na rotina e no bolso. Mais do que transformar cabelos, a Lady Assis quer empoderar e inspirar. O contato dela, gente, vai ficar aqui, tá? O Instagram, o WhatsApp, vai subir o QR Code para você. Então, você que quer hidratar, cuidar mais do seu cabelo, você tem que estar usando esses produtos incríveis. Mas, meu amigo, agora vamos aí para essa parte, porque eu quero entender como foi para você conhecer ele, você transformado, porque você já tinha uma carreira muito consolidada, e você largar tudo e vir aqui por amor. Isso foi muito questionado lá no Brasil pelas pessoas que me conheciam, perguntando o porquê, né? Qual era a razão, o que tinha acontecido, porque realmente eu estava num momento com uma carreira muito consolidada no Brasil, já de muitos anos, aproximadamente 13 anos de atuação, onde nós tínhamos uma empresa muito bem posicionada em Florianópolis, e que ao longo dos anos eu consegui conquistar os clientes que eu desejava, trabalhar com o padrão de festas que me agradava. Eu estava realmente muito realizado nesse sentido. Porém, nós estávamos vivendo em 2022 um período pós-pandemia, onde a pandemia me prejudicou muito, tanto profissionalmente como pessoalmente. Então, foi um período que eu fiquei muito fragilizado.
Todo mundo, amiga, eu também fiquei muito. Foi quando transformou também todo o meu propósito de vida aqui na Itália. Foi quando chegou a pandemia. A pandemia, ela foi ruim? Foi, gente, foi péssima. A gente perdeu muita gente, mas também transformou muitas vidas, né? Sim, e na verdade, hoje, assim, realmente eu perdi muita coisa durante a pandemia. Em 2019 eu tinha festa, né? Tava todo mundo, eu tinha recém-investido em uma casa de festas em Floripa, que ia mais poucos meses antes de iniciar a pandemia. Nossa. A gente tinha reestruturado, era uma casa de festas que já existia há mais de 10 anos na região de Florianópolis. Nós reestruturamos ela completamente, fachada, nome, público, equipe, fornecedores, tudo. E aí, quando estava tudo praticamente zerado para a gente seguir a nossa trajetória, veio a pandemia. Por isso que empreender não tem estabilidade, gente. Para de achar que eu quero algo estável para mim. Não tem, gente, não tem jeito. Uma hora acontece alguma coisa e aí? E aí, um ano, eu já estava um pouco fragilizado também, porque um ano antes, em 2019, eu tinha terminado um relacionamento que eu tinha de 10 anos, onde eu saí de dentro da minha casa, tudo. Então, foi realmente uma fase que me fragilizou bastante. E aí veio a pandemia, fechei casa de festas, eu tive que entregar o meu galpão também, onde eu tinha todos os meus materiais das festas. Um buraco negro, né? Então, realmente foi um período muito, muito complicado. Mas hoje eu vejo que eu precisei passar por todo esse período para que eu pudesse estar vivendo isso aqui hoje. E eu sou muito feliz, muito realizado. Então, é aquela fala, tem males que vêm para bem. Né? Talvez você esteja hoje passando por um momento desafiador, ou seja, de doença, ou seja, que alguém te deixou, ou que alguém te traiu, você está decepcionado com o trabalho, ou talvez o trabalho não esteja dando os frutos que você deseja. Calma, tá? Porque é uma fase. A fase da vida sempre será assim, entre picos e vales. Então, acalma o seu coração, porque ele está aqui, o Tino está contando pra gente um pouco da experiência dele. Então, nem tudo que você olha, por exemplo, hoje com a internet, vê que é um mar de flores. Tá? Porque você vê 1 minuto da felicidade de cada pessoa. E desse 1 minuto tem 24 horas ainda aí por trás, né, de toda uma história. Exato. De grosso modo, a rede social ela mostra só os recortes mais positivos, né, da vida das pessoas. Né? Isso. Então, é muito importante. Eu, inclusive, nos meus cursos, eu sempre procuro falar sobre essa parte das fragilidades, das dificuldades, dos problemas, né, dos impasses, porque isso faz com que as pessoas também entendam que não acontece somente com elas. Né? Sim. E aí, nesse período ali da pandemia, com toda aquela fragilidade, eu precisava mudar. Eu já sentia o desejo dessa mudança, mas uma mudança por completo na minha vida. Sim. Eu me mudei de Floripa, motivado pela minha mãe também. Na época, eu estava me dedicando para as minhas mentorias também, porque o mercado de festas estava muito necessitado de ajuda. Caramba. Então, como na época eu era já uma voz muito forte, muito ativa no Brasil, era um momento de eu estender a mão para o mercado de festas. E eu ajudei muitos decoradores que participaram das minhas mentorias. Também, a se capacitar, porque às vezes você está num período de baixa, você diz, nossa, eu vou largar tudo. Não, gente, às vezes é um período para você silenciar, você aprender novas habilidades também. Exato, de procurar outras formas, né, de atuar, né? Legal. E aí eu me mudei na época para São Paulo. Antes de eu me mudar aqui para a Itália, eu morei durante 1 ano em São Paulo. Então, me dedicando para as mentorias. E aí, no meio de toda essa história, eu, como eu falei, vim para a Itália e acabei conhecendo o Eduardo. E aí, a gente foi se conhecendo, foi conversando, foi se aproximando. 1 mês, mais ou menos, depois de eu ter conhecido ele, eu vim para a gente fazer um test drive para ver se ia funcionar. Eu também fiz esse teste de 1 mês morando junto. Então eu vim, aí a gente passou algumas semanas juntos e depois eu voltei para o Brasil, porque eu também tinha os meus compromissos. Claro. E aí decidimos juntos que eu poderia vir, daí eu vim e ele me abraçou da melhor forma possível. Legal. Então, por isso que, como eu falei no início, eu acredito que eu preciso ser muito realista em falar sobre experiências em morar no exterior. Tem muitas pessoas que saem do Brasil e vêm para morar no exterior, em qualquer país que seja, e realmente não é fácil. As pessoas podem se deparar com realidades muito cruéis diante delas. E eu fui uma pessoa muito sortuda, porque eu tive um amparo de uma pessoa que estava com uma casa confortável para me receber, para me suprir com tudo aquilo que eu precisasse. Básico, né? Te dar um suporte básico emocional também. Exato. Porque isso é muito importante. Quando você vem sozinha, gente, é tudo muito difícil, é muito complicado. Eu não aconselho, sabe? Eu não aconselho uma pessoa vir assim, eu venho sozinha. Eu digo, não, calma. Pensa aí numa estratégia, pensa em algo... porque eu vim também por amor. Eu vim com uma pessoa, então eu vejo a realidade, a história de muitos brasileiros não, que vieram sozinha para cá. E assim, passaram por certas coisas que eu digo, gente, no nosso país a gente não ia passar por
por isso. Então, você que tem vontade de vir para a Europa, pensa com carinho, pensa com atenção, sabe? Não faz de qualquer forma, porque às vezes você olha e diz, é país de primeiro mundo, né? Que nós, no Brasil é de terceiro mundo, mas é um país de primeiro mundo. Mas, gente, tem muita coisa por trás, né? Tem a questão do preconceito também, que existe, a gente sabe disso. Então, você tem que ter muito cuidado para vir se programar financeiramente, primeiramente, tá? Para você aprender a língua também, porque tudo isso faz diferença. E aí, isso que você está falando é muito importante, porque, assim, a partir do momento em que eu cheguei aqui, então, aí conheci o Eduardo, fiz o test drive, voltei para o Brasil, cumpri os meus últimos compromissos e 2 meses depois, mais ou menos, eu vim para cá. Então, eu me mudei para cá em março de 2023, então fazem um pouco mais de 2 anos. Sim. E, na verdade, naquele momento, eu acredito muito que o dar certo ou não, ele depende quase que 100% de nós. Claro que tem todo um contexto em volta que influencia também, mas acredito que grande parte, mais de 50%, depende de você. Sim, claro. Então, assim, desde o momento que eu cheguei, eu me dediquei a aprender a língua, a me contextualizar com o país, a entender sobre a cultura. Quando eu vim para cá, eu vim sem pretexto algum, no sentido de trabalhar com as festas. Eu vim para começar uma nova história, para começar do zero. Então, eu poderia fazer qualquer coisa que o universo me oferecesse. Mas é incrível porque... É o teu propósito de vida, né, eu amo o que eu faço. Eu sempre digo que eu posso trabalhar com isso até os últimos dias da minha vida. Trabalhando com decoração de festas. É realmente o que eu amo. Os meus tempos livres é no Instagram pesquisando ideias de festa, consumindo festa. Eu vivo festa 24 horas por dia. Eu sonho festa, eu acordo, eu abro o Instagram, vejo festa, eu abro o Pinterest, eu vejo festa. Então, essa é a minha vida, essa é a minha mentalidade. E aí, graças a Deus, consegui me contextualizar muito bem. Na verdade, eu venho de família de descendência italiana, né? O meu sobrenome é Scotti, então... O bisavô da minha mãe, que é o meu tataravô, são todos da região de Bérgamo. Todo o nosso núcleo familiar, seja do lado do bisavô e da bisavó da minha mãe, todos os antepassados são daquela mesma região. Então, é uma família realmente que tinha uma raiz muito grande ali naquela região ali, que eu já tive. Ano passado, a minha mãe veio me visitar pela primeira vez com meu irmão. Levei ela lá em Bérgamo, que é uma cidade lindíssima. Lindo. Eu não conheço Bérgamo Alto, eu conheço só a parte de baixo, mas todo mundo diz que é lindíssimo em cima. É maravilhosa. E aí, lá em Bérgamo Alta, tem um portal, tem tipo um forte, que acredito que fosse algo militar na época, e aí tem um portal na entrada onde tem os nomes dos cidadãos ali que lutaram, né, pela região, enfim, na época, nas batalhas, e aí tem o nome ali da família Scott ali, o nome de alguns homens Scott, sim. Então a gente tem uma história e... Você já estava predestinado. Então assim, não foi muito difícil para me contextualizar, porque eu já cresci muito ouvindo, né, sobre a cultura italiana, né, nós do Sul, eu nasci no interior de Santa Catarina, em Lages. Então, toda essa região ali do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem uma influência muito forte, né, da Itália. Né? São muitos descendentes italianos ali naquela região. Então, a questão de comer pizza, pasta, essas coisas para mim já era normal. Já era habitual, né? Sim, até um pouco sobre a questão mesmo de caráter, um pouco, assim. A gente tem um pouco no sangue, né? Não adianta. O sangue que corria nas veias dos antepassados aqui é o mesmo que corre no nosso aqui. Então, eu me dediquei bastante na questão da língua. Hoje, na verdade, só para falar bem rapidinho, eu consegui criar, desde que eu cheguei aqui, eu comecei a buscar algumas parcerias e eu cheguei em março. Uma empresa que hoje é um dos meus grandes parceiros também aqui, que é a Europarte, que eles fornecem os balões que eu uso nas minhas festas. Através das indicações, a empresa, esses balões são fabricados na Colômbia, que é a Sempertex. É uma marca de balões que é muito forte, é uma das melhores do mundo. Sim. Eles são fabricados na Colômbia e tem um distribuidor aqui na Itália. Sim. E aí eles me deram a oportunidade de fazer um curso aqui na Itália. Só que eles falaram, você precisa fazer esse curso em italiano. Ok. Então, eu tinha chegado em março e esse curso era em outubro. E a gente se conheceu mais ou menos ali com a empresa, mais ou menos em junho, julho. Então, digamos que julho, agosto, setembro... Eu tinha uns 3, 4 meses para aprender o italiano, para poder ministrar esse curso em italiano. Então, e tu não podia também perder essa oportunidade, exato, né? Era a questão de pegar ou largar a oportunidade, sim, né? Então, eu vesti a camisa para aquela oportunidade, me dediquei, aprendi o italiano, ministrei esse curso em italiano, legal, consegui, claro, né,
eu estou aqui faz um pouco mais de 2 anos, então não falo perfeitamente Sim, italiano, mas eu entender. procuro melhorar todos Sim. os dias. Tenho essa dedicação realmente. E me contextualizei, estou super feliz. Eu moro na região da divisa com a Suíça, na região do Lago de Lugano. Então, que é uma região lindíssima, então também nessa parte não é muito difícil para a gente se acostumar, se adaptar. Exato. E aí consegui, através do Eduardo, principalmente, começar a minha carreira de decoração, porque ele já era uma pessoa muito bem relacionada, que hoje são muitos amigos conhecidos dele, hoje são meus clientes das nossas festas. Então, tem essa questão também, a questão de conseguir ter dado certo com as festas condiz muito com o círculo de pessoas que você conhece, né? O networking que você faz. Então, o ambiente que você frequenta também, gente. Exato. Então, isso me auxiliou demais. Então, hoje o meu público ele é bem misto. Desde que eu vim para cá, ali quando eu percebi que eu poderia trabalhar com festas aqui, eu sempre me disponibilizei a trabalhar com qualquer tipo de público que aparecesse. Inclusive, tu não faz só festa, você faz evento empresarial, né? Sim. Qual é o teu leque? Fala assim, o teu leque de serviços. Então, o meu trabalho principal são as festas infantis, né? Okay. Esse é o meu trabalho principal, é o que eu mais amo, na verdade, é o que eu mais me identifico, é onde eu consigo colocar grande parte da minha essência, da minha identidade, do meu estilo. Mas, claro que, como adicionais, eu faço... Aniversários. Sim, festas adulto, formatura... algum mini wedding, algum casamento, que, na verdade, hoje eu entendo muito com a maturidade que eu tenho dentro do meu mercado, que existem os profissionais especializados em cada área. Sim. Então, por exemplo, tem os profissionais que são especializados na parte de casamentos, né? Então, é um outro tipo de público, é um outro tipo de atendimento, tem outro tipo de necessidades. Sim. Né? Do que a mãe que faz a festa infantil para o filho. Verdade. Né? E aí... É outro segmento totalmente diferente, sim, né? Então, eu sou especializado nisso. Okay. Né? Então, eu faço esses eventos adicionais, corporativos e tudo mais. A minha especialidade é a festa infantil. E aí, dentro da minha cartela de clientes, eu tenho clientes brasileiras aqui também, que são casadas com italianos, com suíços, que aí tem uma cultura um pouco misturada, né? Porque... a gente quer botar o toque brasileiro nas festas, não tem jeito. Para o europeu, gente, é muito complicado. Ele olha assim, diz, meu Deus, mas por que esse tanto de balão? Mas porque o europeu, gente, ele faz o que... Ele é muito básico, né? É básico. É um bolo que ele pega no supermercado, põe uma vela lá, uns negócios assim, escrito nome, cola o negócio na mesa, a pipoca, bota uma vasilha de pipoca, de batata frita, aquela batata chips, batatinha chips, pipoca, um marshmallow para as crianças. E é isso. Exato. Aí você vai com uma proposta assim, uou! Então, na verdade, como eu falei antes, as mesmas estratégias que eu usei no meu início lá em Floripa, que deram certo lá, eu também, de certa forma, uso elas aqui. Uma dica de uma estratégia que você usou. Na questão de cultura, claro que aqui é bem mais forte, né? Porque o que acontece? Para você oferecer o trabalho como o meu, que são festas infantis personalizadas e exclusivas, ou seja... eu não tenho uma festa igual para nenhum cliente. Cada cliente tem uma festa diferente da outra. Né? Então, por exemplo, se eu faço uma festa de circo para você e eu faço uma festa de circo para a Nath, por exemplo, vão ser 2 festas de circo totalmente diferentes. Né? Se eu faço 5, 10 festas com o mesmo tema, serão 5, 10 propostas diferentes. Com paletas de cores diferentes, com estilos diferentes. A gente pode fazer um circo moderno, a gente pode fazer um circo vintage, a gente pode fazer um circo com cores mais pastéis ou com cores mais vibrantes. Então, é um universo que tem muitas possibilidades. Né? Então, para compartilhar uma das estratégias que você me pediu, que é uma das que eu aplico aqui, que são muito importantes para a minha atuação aqui na Europa, é a estratégia do desejo, de gerar o desejo nas pessoas, porque as pessoas elas compram aquilo, elas consomem aquilo que elas veem. Então, por exemplo, o meu produto quase que posso dizer, praticamente, é um serviço exclusivo, inédito. Não existe uma grande oferta do tipo de serviço que eu ofereço aqui, que são festas infantis personalizadas, onde a gente elabora um projeto, onde a gente pensa em tudo que vai agradar a criança, que vai agradar a mãe. Realmente são pouquíssimos profissionais que atuam dentro desse setor aqui.
E quando as pessoas veem isso pessoalmente ou através de rede social, isso gera o desejo nelas. É a mesma coisa, tem muitas coisas que, se você está em casa, vamos supor, você está dentro de casa, é uma situação. Se você sai e vai no shopping, você descobre ali no shopping que tem muitas coisas que você não consegue mais viver sem, ou que você precisa daquilo ali. Mas que se você não tivesse ido para o shopping e você não tivesse visto aquelas coisas, você estaria tranquilamente em casa vivendo sem aquilo, né? Então, assim, a mesma questão de desejo. Então, as pessoas aqui não têm muita cultura de festejar, principalmente na região onde a gente vive, ele que é a fronteira com a Suíça. Os suíços, ainda muito mais do que os italianos, eles não têm a cultura de festejar. Verdade. E se festejam de uma forma muito simples. Porém, eu estou conseguindo, eu sou muito transparente. Gerar desejo. Exato. Eles, né? Através dessa estratégia de gerar o desejo, as festas que eu faço, que eles vão como convidados, ou que eles vêm através das redes sociais, que eles ficam acompanhando, gera esse desejo neles de fazer uma festa comigo. Então, eu estou muito feliz com os resultados que a gente tem conseguido, e digamos que isso em pouco tempo, porque eu estou aqui há pouco mais de 2 anos, de pessoas que me procuraram através de influência mesmo, nessa questão de desejo, porque viram que a fulana fez a festa e era muito linda, e ela também quis fazer isso para o filho ou para a filha. E assim, na questão mesmo de você ir conseguindo pouco a pouco driblar uma cultura forte que existe dentro do país. Bravo. E isso é muito legal ver você falando da importância da rede social, da pessoa acreditar na rede social, colocar a rede social como uma loja, como uma vitrine. E todo dia tá lá assim, gente, mostrando serviço, mostrando o trabalho, porque a rede social, ela abre portas. O meu trabalho que eu desenvolvo hoje, Tino, começou assim, porque eu era uma pessoa que eu não conhecia. O meu marido, ele não é uma pessoa que tem muitos amigos, que tem muitos conhecimentos. Não, meu marido é um ambiente de médicos e pronto, acabou, é aquela vida dele e tudo isso. Eu falei assim, eu preciso começar a ter relacionamentos, eu preciso que as pessoas conheçam o meu trabalho. E eu usei a estratégia da rede social, lá mostrando tudo com qualidade do meu estilo, né? Captando, como você falou, que apesar o meu público é brasileiro, mas quando a pessoa muda, a cultura começa a engolir a pessoa também e pensar, não, eu não preciso tanto disso. Mas quando você mostra um trabalho com excelência, com diferencial, a pessoa fica com vontade. E principalmente no formato de trabalho que eu executo, que são mais voltados à cenografia, que são, por exemplo, projetos mais imersivos, são projetos mais onde você vive realmente uma experiência na decoração. Sim. Por exemplo, a gente já fez projetos aqui de um tema, Toy Story, onde a gente fez o quartinho do Woody. Então, realmente, os painéis eram a reprodução do quarto, as paredes com a porta, com as caixas com os brinquedos, e a gente coloca ali também os displays, as ságmas dos personagens. Sim. Então, é como se realmente o convidado, as crianças estivessem entrando dentro do quarto do Woody. Né? Então, por exemplo, uma festa de Macha e Urso, a gente também fez o bosque, né? A floresta mesmo. A gente pegou uma garagem, fez toda a sublimação, os painéis com as imagens da floresta, com a casa da Macha e do urso. Nossa, ficou lindo. Com as flores, com toda a ambientação, para trazer toda essa atmosfera também, né, do tema. Exato. A pessoa entrar e dizer assim, nossa, realmente valeu todo esse investimento que eu fiz, né? Porque, por exemplo, o meu marido, ele começa a rir quando eu começo a falar de festa, né? Por exemplo, no nosso casamento. Nosso casamento, ele falou assim, mas por que você quer contratar um Made in Play? Aí eu falei, o quê? Mas eu falei para ele, não sou capaz de montar um casamento. Eu tenho que contratar alguém para me mostrar todos os caminhos e tudo. E a nossa festa ficou assim, a festa que eu desejei, eu estava do jeito que eu desejei e tudo. E todo mundo da família dele assim amou, ficou enlouquecido. Então, a importância de você ter um profissional para te mostrar, para te entregar aquele desejo, aquele teu sonho, que talvez você nem sabe que tenha. Exato. Que é gerado através dessa estratégia do desejo, né? Quando a pessoa, um convidado, por exemplo, muitos que hoje viraram meus clientes, foram a uma dessas festas que eu fiz, viveram aquela experiência e resolveram também viver a experiência deles, né? Nossa, gente, meus amores, o papo foi tão gostoso, tão bom, que a gente já está terminando esse episódio do Ericast, mas eu tenho certeza que o Tino vai voltar aqui com a gente e contar mais histórias, porque é 45 minutos, vocês sabem, de bate-papo. Inclusive, você que está aqui acompanhando a gente, não está inscrito no Spotify? Vou colocar o link aqui para você começar a seguir a gente no Spotify também, quando você estiver dirigindo, fazendo algo rápido, você escutar, porque uma história dessa é uma história para se inspirar. Ele te deu vários insights, tá? Anota aí, inclusive segue o Tino aqui, que a gente vai colocar a rede social dele aqui. Você, de repente, que é também decorador e quer ir para o próximo patamar. Inclusive, eu estou com a agenda dele aqui, dos próximos cursos. Vamos falar, amigo, aqui as agendas? Falar aqui?
Vamos falar aqui. Então, agora, nesse mês de julho, eu viajo para o Brasil. Sim. Eu tenho uma parceria muito grande com a PariSign, que é essa empresa que faz os painéis sublimados. E desde 2020, na época da pandemia, nós criamos um reality show para os decoradores de festa infantis. Que legal. Então, do qual eu sou jurado, mentor, desde a primeira edição. E agora nós vamos gravar a 5ª edição. Então, vai ser uma semana de gravações lá em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. Máximo, gente. E depois eu venho para cá, nós temos curso em Milão, no dia 27 e 28 de setembro. É um curso bem grande, também é o nosso maior curso do ano. Legal. Aqui em Milão. É um curso que vem outros profissionais também do Brasil. Entre eles, né, eu sou um dos professores. Depois, 4 e 5 de outubro, tem curso na Espanha, em Sevilha, que a gente já fez esse curso também esse ano, foi um sucesso. E por causa desse sucesso, a gente está fazendo a 2ª edição esse ano, também na mesma cidade, na Espanha. Depois, em 25 e 26 de outubro, tem um curso em Lisboa, em Portugal, também que eu já tive a oportunidade de ministrar curso, estou indo pela 2ª vez. Que legal. E depois, agora é um spoiler, é a primeira informação aqui que o pessoal está esperando. Provavelmente a gente, em novembro, vai fazer um curso especial e que eu estou pensando em algo voltado para o Natal. Nossa, que incrível. Porque a gente sabe, né, que no Brasil, a gente tem cada vila, assim, que encanta, que você entra numa imersão natalícia que aqui não tem, né? Ano passado a gente já fez aqui em Milão algo nesse sentido, não era especificamente de Natal, mas a gente fez todo um cenário de Candyland, era como se fosse uma vila de doces mais ou menos ao estilo natalino, que a gente fez em novembro também, entre novembro e dezembro. Sim. Então a gente pegou uma location, uma sala, e nós forramos toda ela com tecido sublimado, então ela tinha todas as casinhas, tinha as árvores com neve, tinha os quebra-nozes, tinha tudo diversos doces, cupcakes, marshmallows, tinha tudo. Daí é realmente uma experiência imersiva. E aí agora eu estou pensando em fazer algo realmente bem voltado para o Natal, que é um universo que eu amo, que eu acho maravilhoso e que tem muito a explorar. Caramba, olha, gente, que legal. E aí, galera aí que tá nos bastidores, o que vocês acharam desse mega episódio? Obrigado. Parabéns aqui, Tino. Mas antes da gente terminar esse mega episódio, eu gostaria que você desse a mensagem aqui pro brasileiro, que assim como você, né, chegou aqui, estava aberto, mas que acontece muitos desafios, você sabe, né? Que coloca à prova a pessoa. A pessoa tem que ter muita força de vontade para continuar, para querer empreender. Qual é a mensagem que você deixa para esse brasileiro aqui que está começando a sua história de vida aqui na Europa ou que está querendo se reinventar? Olha, o que eu vou falar é baseado muito na minha experiência. Eu acredito que não existe uma verdade absoluta, acredito que existe a experiência de cada um e que as pessoas elas podem absorver um pouquinho de cada um, né? E entender se aquilo cabe para elas ou não. E, para mim, um dos grandes aprendizados é realmente a questão de você conseguir se contextualizar, você entender que você não está mais no Brasil, né? Então, se você quer continuar vivendo da forma que era no Brasil, não é a melhor decisão, não é a melhor escolha. Para se viver realmente 100% como brasileiro, na minha opinião, então você continua no Brasil. Então volta para o Brasil. Exato. Se você está disposto ou você quer tentar uma nova história fora do Brasil, você precisa entender que você está em um outro país, com uma outra língua, com uma outra cultura, onde o cenário, muitas vezes, ele pode ser completamente diferente do que aquilo que você vivia antes. Então, você precisa se dedicar, estar disposto a aprender uma nova língua, a entender as pessoas. Acredito que deu já para entender sobre isso que eu falei, sobre a questão de se contextualizar. Então, hoje, eu posso dizer que eu vivo uma vida 50% brasileiro, 50% italiano, né? Para que as coisas possam fluir, para que as coisas possam acontecer. E depois a questão da constância, né? Eu vejo que, de forma geral, por mais que o brasileiro, na fala, ele fala que não desiste nunca, na prática nem sempre é assim. Muitas pessoas elas desistem muito fácil dos planos, elas desistem muito fácil dos projetos, não existe essa resiliência, essa constância nas ações. As pessoas elas esperam resultados muito imediatos em relação aos objetivos delas, aos planos. E, na verdade, eu mesmo, depois de 15 anos atuando dentro do mesmo mercado, todos os dias é uma batalha, todos os dias é uma luta. Então, constância, a gente aprender que por mais que você faça, você precisa continuar fazendo e fazendo. Ai, que lindo!
Obrigada, amigo, por compartilhar com a gente. Obrigado por contar um pouquinho da tua história, dar muitos insights pra gente aqui. Eu aprendo muito com você, eu te acompanho, eu sou tua fã, você sabe disso, eu sou tua fã. Eu fico lá, sempre lá curtindo, digo, nossa, que legal, que bacana que eu vejo você incentivando, fazendo esse movimento. E, gente, não tem tempo ruim, porque os bastidores, tá? Ninguém sabe, cara. Às vezes o Tino pegou já trem de madrugada pra chegar, sabe? A gente chega cansado e fica virado de uma festa para outra. Então, eu vejo toda a força de vontade que ele tem e isso não impacta a gente no serviço lindo que ele entrega, sabe? O serviço lindo com excelência e com muito brilho. Por isso que ele faz sucesso, não só no Brasil, como ele faz também sucesso aqui no mercado europeu. Então, obrigada. Obrigado, Érica. Obrigado a você pela oportunidade. Ixi, gente, muita coisa vem por aí, muita coisa boa vem por aí. Eu espero de coração que vocês tenham amado mais um episódio do EriCast!